Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado Deus como Agente de Cura. Né? Então é a aula 4 e a aula final. Né? Hoje é o arremate desse minicurso. Né? Tomara que esse minicurso tenha ajudado vocês, esteja ajudando vocês a ter os seus próprios insights, né? E a estimular a criatividade de vocês e a busca de vocês. Do fundo do meu coração eu agradeço também a todo mundo que pergunta, seja aqui, seja em outra rede social. E aí o minicurso, e quando é que vai ser? Quando é que tu vai postar mais uma aula? E como é que vai ser, qual horário tu vai postar, ou seja, as pessoas muito interessadas, né, em acompanhar. A aula 3 já foi postada, né, no momento que eu falo, a aula 3 já foi postada e agora vamos fazer a aula 4, que logo em seguida eu também vou postar essa aula 4, né. Bom, antes de começar efetivamente a aula 4, eu queria fazer duas considerações. Né? Uma primeira é um ato falho que eu cometi na aula 3, que eu fui falar sobre Jung, sobre Jung, e aí eu coloquei Deus no lugar de Jung, né? Porque Jung disse que o self é o nosso Deus interior. Aí no final da aula eu falei que Deus disse que o self é nosso Deus interior, né? Aí ficou meio estranho, né? Ainda bem que eu coloquei Deus no lugar de Jung, ainda bem que eu não coloquei Jung no lugar de Deus. Por quê? Porque Jung não queria ser colocado no lugar de Deus, né? Então foi um ato falho do bem. Agora, aconteceu comigo algo muito parecido com o que aconteceu com uma das pacientes do próprio Jung, que o Jung fez uma recomendação de examinar seu próprio inconsciente. Então eu preciso, como terapeuta, como psicólogo, examinar a mim mesmo, examinar meu próprio inconsciente. Tá? E Jung não é pai simbólico, Jung não é Deus, né? Pode até existir certos seguidores de Jung que querem que Jung seja uma espécie de pai, uma espécie de Deus, que é inquestionável, que a gente tem que seguir de todo jeito. E Jung sempre deixou claro para a gente não segui-lo a ponto de nós abrirmos mãos do nosso próprio caminho. Ele fala isso no livro vermelho. Tá? A gente não precisa ser junguiano no sentido de nos tornarmos como Jung. Não, cada um pode e deve seguir o seu próprio caminho, o caminho da sua individuação. Tá? Então eu não sou um junguiano ortodoxo que quer simplesmente repetir o que Jung falou. Claro que a gente tem Jung como referência, tá? Mas o próprio Jung não se colocou em pedestal, não se colocou como demônio de poder, a figura de autoridade absoluta, até porque isso não seria ciência, né? Porque em ciência não existe dogma, autoridade absoluta que a gente tem que seguir, né? Então pode questionar, né? E Jung não se colocou no lugar de Deus. Né? E ele dizia isso aos seus pacientes. Quando os pacientes vinham com transferência, com projeção, e o inconsciente do paciente referia-se a Jung como uma espécie de salvador. Né? O psicólogo não é salvador, o psicólogo não é Messias. Né? Eu sempre falo aos meus pacientes, repito novamente, o psicólogo não cura ninguém, quem cura é Deus. E o que é Deus na clínica junguiana? Deus é a manifestação da imagem arquetípica que eu estou conversando com vocês, que aparece nos sonhos, que aparece nas visões, que aparece na fantasia criativa, que aparece no trabalho com a imaginação ativa. Por falar em imaginação ativa, eu estou aqui com o trabalho de imaginação ativa de um paciente meu, que eu recebi, hoje é domingo, eu recebi esse trabalho de imaginação ativa na sexta-feira à noite, ou seja, antes de ontem. Né? Aqui não está assinado o nome dele, então eu posso mostrar. E a data, 29 de junho de 2021, ou seja, muito recente. Foi essa semana, há poucos dias, que ele fez esse imenso trabalho, esse belo trabalho de imaginação ativa. Eu não posso comentar esse trabalho de imaginação ativa agora, mas certamente eu vou gravar um vídeo só sobre esse trabalho. Daria um minicurso também inteiro sobre esse trabalho. Vai ser um caso clínico que eu vou levar o conhecimento de vocês no momento certo. Eu ainda vou trabalhar esse material com o meu paciente, porque
Acabei de receber, faz 48 horas que eu recebi. Hoje é domingo e eu recebi na sexta esse material aqui, né? E que é muito parecido, vocês podem observar, com o trabalho de imaginação ativa do próprio Jung, né? É muito parecido. Aqui está um volume dos livros negros, né, do Jung. Aqui no canal tem vários vídeos sobre os livros negros do Jung. Tem mini curso inteiro sobre os livros negros do Jung. Eu já dei uma palestra presencial sobre os livros negros do Jung no Instituto Jung, né? Lá no Instituto Jung eu pretendo voltar a dar palestras também presenciais, né? Aqui no Recife. E uma única coisa que eu queria falar aqui, porque vai nos ajudar na aula de hoje, é que nessa imaginação ativa aparece uma figura feminina que olhava a lua, precisava seguir um caminho, seguir o caminho da lua, seguir o caminho da lua. Terminava encontrando um coelho que a orientava a ler um livro, e esse livro tinha uma mensagem para ela, e essa mensagem realizava o sentido da vida dela, né? Eu não vou entrar em detalhes porque, como eu falei, eu vou trabalhar esse conteúdo com o meu paciente. Mas como a imaginação ativa transita entre arte e ciência, ou seja, ela nem é arte em si, nem é ciência em si, ela vive no meio da antinomia entre uma coisa e outra, eu não posso começar a fazer uma interpretação da imaginação ativa, senão seria só ciência, não seria arte. Eu também não posso ficar só na imaginação, porque seria mais artístico do que ciência propriamente dita. Então, é necessário equilibrar os opostos. Eu também preciso fazer algo que é algo muito típico da marca da análise junguiana, que é fantasiar junto com o paciente. Cada frase dessa que o paciente colocou aqui na imaginação ativa dele, eu preciso imaginar e fantasiar junto. É por isso que a análise em Jung é um encontro entre duas fantasias: a fantasia do paciente e a fantasia do terapeuta. E quando essas fantasias entram na relação de significado, ocorre uma sincronicidade. Ambos se transformam, né? Então, eu gostaria de... Eu já falei, né, os dois pontos que eu queria falar. Por que esse trabalho aqui de imaginação ativa? Eu fico feliz, né, porque isso aqui é análise, tá? O que é análise para Jung? Qual é a matéria da análise? É isso aqui: a imaginação ativa, os sonhos, as visões, a fantasia criativa, tá? Esse coelho que aparece na imaginação ativa é o que Jung chamou de psicopombo, e foi colocado ali pelo Self. Por quê? Porque ele reconcilia a figura feminina que aparece no trabalho de imaginação ativa consigo mesmo. Então é isso que nos ajuda. A gente percebe a fenomenologia empírica do si mesmo na análise quando aparece aquele arquétipo que nos reconcilia com nós mesmos. Nesse caso aí foi um coelho, que aparece também em Contos de Fada, enfim. E aparece também algo muito parecido com o que Jung falou com a mulher, que logo depois que ele conversou com os índios pueblos, que ele aprendeu com os índios pueblos, né, com a mulher, que ela vivia, a vida dela não tinha sentido porque algumas índias que ele tinha conhecido diziam que era filha da lua e ajudavam a lua a brilhar no céu. Assim como alguns índios diziam que era o filho do sol, o pai sol, e ajudavam o sol a atravessar o céu. E a vida dela, a vida dessa mulher que ele conversou, que era uma mulher civilizada, culta e tal, não tinha sentido. Por quê? Porque não tinha vida simbólica. Ele disse: se você pudesse dizer eu sou filha da lua, como aquelas mulheres que ele conheceu diziam, a tua vida teria sentido. Ou seja, a questão do sentido em Jung é a expressão do mito, quando a tua vida se torna expressão de um mito por meio de uma vida simbólica, né? É por isso que a cura em Jung também é uma cura pelo sentido. É o sentido da vida que cura as nossas neuroses, nosso sofrimento, nossa psicose, nossos borderlines, nossos transtornos de pânico, nossa depressão, nossa ideação suicida. É o sentido da vida. Mas o sentido da vida é expresso por meio do mito, por meio de um religare com a imagem arquetípica do Deus, que é a imagem arquetípica primordial que nos transforma, que nos cura, né? Então, se a neurose, gente, é uma desunião consigo mesmo e ao mesmo tempo é uma tentativa do organismo de se autorregular, tá certo? E a psicose é uma dissociação ainda mais profunda da personalidade, porque por conta dos complexos, e em breve eu falarei mais dos complexos, os complexos ideoafetivos vão atacando o ego,
que também é um complexo, mas é um complexo especial, por quê? Porque tem uma relação direta com o self, pelo menos possível, e muitas vezes prática e afetiva com o self. O ego vai se cindindo, ele vai entrando no processo de cisão, e aí começam as neuroses, as psicoses, etc. A função simbólica vem a religar, a juntar novamente aquilo que foi separado. Essa função simbólica é autotranscendente. Essa função simbólica segue uma imagem arquetípica de Deus. Deus como agente de cura. Né? E aí, no meu próprio trabalho de imaginação ativa, muitas vezes aparece a figura de Noé, a figura do dilúvio, etc., do Noé bíblico, né, da Arca de Noé, um trabalho pessoal meu, de imaginação ativa, assim como Jung tem seu trabalho com os livros negros, livro vermelho, etc. Eu gostaria de contar uma história que vocês vão entender o que significa a reconciliação com Deus e consigo mesmo. Né? É uma história conhecida, que está na Bíblia, que é o Gênesis, que quando ocorreu o dilúvio, esse dilúvio que acontece na história de Deucalião e Pirra como mitologia fundamental, etc., no Gilgamesh também, enfim, na história bíblica do dilúvio, depois que as águas baixam, a Arca de Noé também vai baixando, e aí Noé, para saber se em alguma região do mundo já havia terra seca, ou seja, se as águas já haviam baixado em alguma região do mundo, resolve soltar um corvo. E aí o corvo voa e fica voando em círculos. Né? Por quê? Porque ele não tinha onde pousar. Porque não havia lugar ali para ele pousar. A terra ainda estava coberta de água. Alguns dias depois, Noé vai e solta uma pomba. E a pomba voa em linha reta. Né? Ou seja, quando a pomba voa em linha reta e depois a pomba também traz um raminho de flor, ou seja, ela tinha pousado em algum lugar, Noé percebeu que em algum lugar da terra as águas já haviam descido. Ou seja, a fúria de Deus já havia sido, já havia diminuído. E aí a pomba, gente, se torna um símbolo mundial da paz. E o símbolo da reconciliação com Deus e da reconciliação consigo mesmo. É por isso que o pombo é um símbolo da paz. Tá? O Jung vai falar que o psicopombo é todo elemento, geralmente um animalzinho que nos ajuda, ou o velho sábio, que vai fazer a travessão entre o inconsciente e a consciência, entre o inconsciente e a consciência, entre o inconsciente e a consciência. Ou seja, é essa reconciliação com Deus, essa reconciliação consigo mesmo. Essa imagem arquetípica aparece logo na primeira sura do Corão, o Corão Sagrado, o livro dos muçulmanos, quando aparece assim na sura: guia-nos pela senda reta. O que é a senda reta? É a senda que nos leva a Deus. Né? Ou seja, não a senda dos extraviados. Eu estou citando o Corão. Gente, Jung é tão brilhante que ele sabe que nós precisamos de reconciliar com a imagem arquetípica. Mas ele sabe também, por exemplo, que na imagem do corvo voando em círculos, que é uma neurose, você pode ver que o discurso neurótico é um discurso muito repetitivo, existe ali uma autotentativa de cura. Então a neurose é também uma autotentativa do organismo curar a si mesmo, da psique curar a si mesmo. Não é à toa que o mandala, o círculo, ocorre quando nós estamos em estados mentais caóticos e começamos a desenhar espontaneamente o mandala que surge da fantasia criativa. Tá? É interessante ver como se dá essa reconciliação. E o si mesmo, mais uma vez, aparece nos sonhos, na fantasia, nos mitos e nos mitologemas. Existe o mito grego, pessoal, e também o mito romano, dos argonautas, entre eles Jasão, que buscavam o velocino de ouro. Né? O que é o velocino de ouro? O velocino de ouro é a alma. A gente pode entender como a alma. Né? A gente partir em busca da nossa própria alma, como Jung vivia buscando sua alma com os livros negros e o livro vermelho. E entre os argonautas estavam lá Peleu, Castor e Pólux, né? Hércules, né? Ou seja, só os grandes deuses, né? Os grandes mitos da época. E aí, Jasão, que os argonautas param numa ilha, né? Chamada Bitínia, e lá morava um velho chamado Fineu. Fineu era um velho que não podia mais se alimentar, só tinha os ossos, né, e era cego, porque ele era um profeta, ele dizia o que iria acontecer, né?
para as pessoas. Olha aí, aula 1. O inconsciente é aspacial e atemporal, ou seja, ele se dilata e nesse sentido ele tem um caráter prospectivo, né, de dizer de termos visões do futuro. Tá? Só que aí ele dizia o que iria acontecer para as pessoas, ele profetizava de modo muito claro. E aí Apolo dizia para ele: Fineu, tu fala de modo muito claro os mistérios. É necessário mistério. É necessário o mistério. O mistério é necessário. E você fala de modo muito claro. E ele continuava falando de modo muito claro. Né? E aí Júpiter, né, que é o Zeus grego, né, Júpiter, aprisionou Fineu nessa ilha e ordenou que arpias, sempre que ele fosse tentar comer, tomassem o alimento da mão dele. Arpias são aves enormes, né? E aí ele foi condenado nessa ilha. Mas aí os argonautas chegaram nessa ilha, começaram a conversar com Fineu. Fineu sabia que os argonautas iam para lá porque já havia profetizado. E Jasão disse: eu preciso buscar o Velocino de Ouro, eu preciso navegar. O que é que vai acontecer comigo? Né? O que é que você pode dizer, Fineu, para profetizar o que vai acontecer comigo? E aí Fineu lembrou-se de que é preciso mistério, falou o seguinte para Jasão e os argonautas: olha, vocês vão seguir esse caminho aqui, sendo que vocês vão encontrar 2 rochas. E essas 2 rochas são chamadas de as rochas cianeias. Elas são 2 rochas que entre elas há um espaço. Todo navegador que tenta atravessar entre as rochas, elas se fecham e matam os navegadores. Os navegadores morrem entre elas, porque o navegador tenta atravessar as rochas cianeias se fecham e os matam. E a Jasão ficou preocupado. Sim, mas nós vamos morrer. Quer dizer que a gente vai atravessar aquela rocha cianeia e elas vão se fechar. Aí Fineu, nem para dizer que sim, nem para dizer que não, porque é necessário o mistério, disse o seguinte: faça o seguinte, Jasão, pegue uma pomba e quando vocês forem passar pela rocha cianeia, você solte a pomba. Se a pomba, quando for passar pela rocha cianeia, a rocha cianeia se fechar e matarem a pomba, é porque vocês vão morrer. Se a rocha cianeia conseguirem atravessar, se a pomba conseguir passar pela rocha cianeia, é porque vocês vão conseguir passar pelas rochas cianeias. Ou seja, se você soltar a pomba conseguir voar rápido, de modo que a rocha se feche, mas ela não seja atingida, vocês vão conseguir passar sem ser atingidos. E a Jasão se despediu dele, foi navegar com os argonautas, foi. Daqui a pouco encontra as rochas cianeias. E a Jasão se lembrou que era para soltar a pomba. Quando Jasão solta a pomba voa, passa pela rocha cianeia, elas começam a se fechar para matar a pomba, mas a pomba consegue passar pela rocha cianeia, ficando apenas a cauda dela, umas 3 penas, 4 penas presas, mas ela consegue voar, ou seja, ela só perdeu 3 penas. Né? E a Jasão, opa, vamos embora que a pomba passou. E navegam, passam pela rocha cianeia, as rochas vão fechando para matar eles, e eles conseguem passar. Só que quando eles conseguem passar, a proa do navio é esmagada, mas só perdeu um pedaço do navio. E eles, opa, conseguimos passar. Ou seja, algo parecido com o que houve com a pomba. Bom, pessoal, eu me despeço desse minicurso. Na próxima semana vai haver outro minicurso, tá certo? Que eu vou anunciar essa semana, com essa história das pombas, das pombas de Noé, da pomba do Corão, né? Que também aparece no Corão, da pomba, o psicopombo que aparece também no mito grego, no mito romano, ou seja, a mitologia fundamental, o discurso do si mesmo, dizendo que nós estamos aqui em busca da nossa própria alma, em busca do Velocino de Ouro, em busca da imagem arquetípica do si mesmo que nos transforma. Para isso, a gente passa por dificuldades, a gente perde muitas penas, a gente é esmagado muitas vezes pelo sofrimento, mas a gente consegue atravessar. A gente consegue atravessar, a gente consegue se curar, a gente consegue vivenciar esse mistério imenso que é a vida, esse mistério imenso que é o mundo. A gente consegue, em busca da nossa própria alma, passar pelos sofrimentos que os pacientes diariamente colocam para mim aqui na clínica, no meu espaço e cronicidade, mas a gente consegue alcançar o tesouro difícil de ser encontrado, porque o Velocino de Ouro era guardado por um dragão. A gente consegue alcançar a nossa própria alma, e a imagem arquetípica do si mesmo, o self, está o tempo todo regulando, ainda que inconscientemente, a nossa vida. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês no final desse mini curso, Deus,
como agente de cura. Vale a pena essa jornada, vale a pena essa caminhada, vale a pena acreditar que a gente pode reencontrar nossa alma quantas vezes for necessário. E que a gente pode, e que nós somos regulados pelo self, pela imagem arquetípica de si mesmo, por Deus da nossa alma, da nossa vida. Pelo Deus como agente de cura. É isso, pessoal. Muito obrigado.